E aí, tudo bem? Eu tô mais ou menos me recuperando de um processo melancólico que eu passei nesse final de semana e é exatamente por ele que eu vou fazer esse vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer. É um vídeo sobre os 50 fatos sobre... Não, mas não é sobre mim, que ia ser bem sem graça, né? São 50 fatos sobre a melhor banda que já passou pelo universo. Eu sei que você pode discordar de mim, mas pra mim que é a banda Los Hermanos. Pra quem não sabe, ela está na sua turnê de 2015, um reencontro dos amigos, já que ela acabou em 2007. Eu fui no show na sexta-feira e isso só me fez ficar bem deprê. Então eu decidi fazer um vídeo para desabafar 50 fatos que eu sei ou descobri sobre a banda. Se você não gosta de Los Hermanos ou não é fã, provavelmente esse vídeo não é para você, mas se você gosta, se você é muito fã, provavelmente já sabe tudo, mas talvez você não saiba uma coisa ou outra. Espero que você goste e sofra comigo. E só para uma questão de organização, eu vou dividir essas curiosidades em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco de histórico, de algumas coisas sobre toda a história deles. O segundo bloco é a respeito de músicas, né, curiosidades sobre músicas e letras. E o terceiro bloco é sobre atualidades e ou polêmicas da banda. A banda Los Hermanos surgiu em julho de 1997 e terminou em junho de 2007. Eu acho que é junho, não sei se é abril ou junho. Eles têm 4 CDs, sendo que 3 deles foram produzidos ou arranjados em sítios. O primeiro show do Los Hermanos aconteceu no dia 14 de dezembro de 1997 em um bar lá no Rio. Não achei registros desse show, mas achei esse registro aqui, que eu vou colocar do lado, do terceiro show da banda, que foi nesse mesmo bar aí. Os Los Hermanos fizeram mais de 500 shows em 10 anos de carreira. O Barba fazia psicologia, o Bruno Medina fazia publicidade e o Amarante e o Marcelo Camelo faziam jornalismo e os 4 se conheceram na PUC-Rio. Os fundadores oficiais da banda são o Marcelo Camelo e o Barba, que foram os 2 que primeiro se conheceram, apesar que eles faziam cursos diferentes. Depois, eu acho que eles conheceram depois o Bruno Medina, que foi convidado por outro cara, na verdade. Tipo, o Marcelo Camelo viu um cara com um instrumento de sopro lá na PUC, chamou ele para participar, e esse cara era amigo do Bruno Medina. Aí, depois de um tempo, esse cara que tocava sopro saiu, porque ele falou que não sabia tocar, e aí o Marcelo Camelo então conheceu o Bruno Medina e convidou ele. Depois eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que o Amarante realmente foi o último dos 4 do quarteto a entrar. Foi chamado também pelo Marcelo Camelo. E no começo ele meio que participava um pouco, ele participava eventualmente da banda, até que depois ele acabou entrando oficialmente para a banda. Bom, e no início Los Hermanos, que para quem é fã já sabe, não era um quarteto, era um quinteto. Eles também tinham um baixista oficial, vamos dizer assim, que era só da banda, que era o Patrick Laplan, não sei se é assim que fala o nome dele, eu realmente conheço pouco dele, mas ele ficou só no primeiro disco, ele aparece em alguns vídeos no YouTube, você dá pra ver ele tocando, inclusive na Globo também, mas ele ficou só até 2001, não estava muito afinado com o que o resto do Los Hermanos queria fazer. E não é de se espantar, uma vez que do segundo disco em diante o som da banda mudou muito, né? Então ele acabou saindo. E aí quem entrou no lugar do Patrick Laplan, ou Laplan, sei lá, foi o Cassim, que era um amigo dos Los também. Ele entrou como baixista, apesar que o Amarante e Marcelo Camelo se revezavam no baixo, mas eles precisavam de um cara para tocar baixo que não fosse os dois. Eles chamaram o Cassim, mas o Cassim ficou um tempinho e logo depois o Cassim mesmo indicou o Gabriel Bubu, que foi o baixista que acompanhou Los Hermanos de 2001 até hoje, é ele que acompanha. A banda desde o começo teve os seus metais, se você ver vídeos antigos da banda, desde o primeiro CD ele tinha lá os metais, né, um trio que tocava trompete ou saxofone, e inclusive no CD1 tem um solinho de saxofone muito famoso e muito marcante na música Tem a Dó, que é um solinho bem bacana. Atualmente também tem um trio de metais, eles mudaram há um tempo, mas ficaram mais fixos a partir de 2001, principalmente o Bubu trompete, que é o gordinho, né, aquele gordinho simpático. Falando em instrumentos de sopro, o Amarante no CD1 ele não tocou guitarra, ele não tocava guitarra ainda na banda Los Hermanos, ele tocava
só flauta, tocava um pandeirinho também, não sei se é um pandeiro, um negocinho assim de percussão bem pequenininho, e fazia os backing vocals, também tinha pouca participação na voz principal. Ele era mais secundário, Amarante, no começo, né? Mas era só no começo mesmo. E falando de apresentações antigas, talvez você já tenha visto, esse é um vídeo fácil de achar na internet, de qualquer forma eu vou colocar na descrição do vídeo. É uma apresentação do Los Hermanos de 1999, bem no comecinho da carreira, ainda no CD1. E uma apresentação muito legal, que tem 3 coisas legais que acontecem nesse show. A primeira é o John, do Pato Fu, tocando uma música com eles, não lembro que música, mas ele toca uma música com eles, e inclusive eles continuam amigos até hoje, tanto que esse show que teve em 2015 aqui em BH, quem abriu o show foi o Pato Fu, né? Eles são amigos, se encontram e tal. Bom, mas voltando ao show de 99, outra coisa legal que acontece, apesar de eu não gostar muito desse músico, mas Marcelo Camelo convida o Roger do Traje a Rigor para cantar a música Ciúme, e ficou uma versão da música tipo um skazinho, uma batidinha legal, eu gostei, achei legal. E a terceira coisa muito legal de ver nesse show é o Bruno Medina, que é o tecladista, cantando uma música, sendo vocalista nessa música. Eu não lembro que música é, mas é muito divertido ver o Bruno Medina doidão nesse show, porque é muito diferente de como ele ficou depois. A presença no palco do Bruno Medina no primeiro disco era muito diferente, você via ele gritando, dançando, tocando lá, cantando, e a partir do segundo disco ele ficou mais quietinho, assim, normal, né? Tecladista normalmente é mais quietinho mesmo, mas é muito legal ver ele no comecinho da carreira mais doidão, tipo o Amarante é desde sempre até hoje. Bom, agora vamos pro bloco que eu mais gosto, que é o bloco de curiosidades sobre as músicas, é óbvio. O Los Hermanos tem 3 músicas que você acha eles cantando na internet, mas que não estão em nenhum disco, que é a música Bom Dia, a música Melissa e a música O Mundo a Meus Pés. Dessas 3 músicas, a música Bom Dia, apesar que não está em nenhum CD, dizem as más línguas que em alguns shows do passado, em algum momento do show, a banda saía do palco ou ficava mais de lado e ficava só o Marcelo Camelo e ele tocava essa música só com violão. Eu nunca vi, se você tivesse registro, por favor me envie, que eu gostaria muito de ver. Também nunca vi eles cantando nenhuma dessas 3 músicas num show. Na discografia do Los Hermanos inteira, existem 7 músicas com nome de mulher, que são Bárbara, Aline, Ana Júlia, é claro, Melissa, Gabriela, Carol e Lisbela. A música Gabriela e Carol, elas acho que são uma das 2 músicas mais raras do Los Hermanos, mas elas existem, não é lenda, como vocês podem ver aí na imagem, um setlist, e essa também é uma foto rara, é um setlist dos primeiros shows do Los Hermanos, essas músicas existem. Quanto à música Gabriela, existe um pedacinho dela na internet, muito raro, áudio muito ruim, mas dá pra ouvir o Marcelo Camelo cantando um pedacinho da música. Já quanto à música Carol, eu não consegui achar de jeito nenhum registro dessa música. Se você tiver, me envia também, que eu vou ficar muito agradecido. O Los Hermanos tem uma versão para a música Quase Sem Querer, do Legião Urbana. O Los, em toda a sua discografia, só tem uma música que não é em português, que é a música Cher Antonier. Eu acho que é assim que fala, ela é em francês, eu não sei se é assim que fala, porque eu não gosto muito dessa música, mas é a única música que não é em português. E falando nela, foi só em 2009 que foi a primeira vez que eles incluíram essa música em um setlist da banda. Essa é legal, e só quem é fã mesmo e quem tem um ouvido que ficou bem atento vai saber do que eu estou falando. Na música Mais Uma Canção, que está no CD Bloco do Eu Sozinho, que é uma música bem bacana, mais pro final da música tem um solinho de flauta que eu tenho certeza que você se lembra. Só que tem uma coisa engraçada nesse solinho. Se você prestar atenção, esse solinho meio que é interrompido no meio. Ele para e você consegue ouvir um logo depois desse erro, eu acho que é um erro. E se você olhar a versão demo dessa música, que é uma versão de ensaio, que é muito semelhante, mas tem algumas diferenças de notas, você vai ver esse mesmo solo, ele é executado até o fim. Apesar que ele tem muitos erros de notas, ele é executado até o fim. Eu não sei se é o Amarante que está tocando esse solinho, eu acho que é, porque ele é em flauta, mas é muito engraçado ver que no disco oficial da banda, o solinho saiu com erro e ficou por isso mesmo. Eles ligaram, foda-se, tipo, foda-se, vai com esse solinho desse jeito mesmo.
Se é que em algum show alguém pediu para Los Hermanos tocar Raul, em pelo menos um show essa pessoa foi atendida, porque certa vez o Los Hermanos já tocou a música Maluco Beleza juntamente com o Belchior. Los Hermanos já fez uma gravação bem exótica da música Garota de Ipanema. É uma batida começa meio MPB, depois vai para um rock. Eu achei bem legal a versão. E o legal também é que metade dela está em português e metade em francês. Falando em música onde o Marcelo Camelo e o Amarante dividem a cantoria, isso só acontece em uma música de toda a discografia do Los Hermanos, que é a música A Flor. O que eu quero dizer é a única música onde um deles canta uma parte e o outro canta a outra. Eles sempre cantam junto, fazendo back vocal, mas nessa música não é backing vocal. Um canta uma parte e o outro canta a outra. É a única música onde isso acontece. Do Sétimo Andar. Com certeza será se perguntou o que raios de diabo essa música quer dizer. O que a letra dessa música quer dizer. A verdade é que ninguém sabe. Essa música tem muitas teorias. O Los Hermanos tem muitas letras misteriosas, mas eu acho que essa é uma das mais misteriosas, ou pelo menos é uma das que as pessoas mais comentam na internet. Existem duas teorias mais famosas. Uma teoria diz que a música foi feita por um cãozinho do Amarante que teve um problema e ele teve que ser sacrificado. E outra versão, que eu acho que é um pouco mais famosa, diz que na verdade é como se fosse a mãe falando sobre o filho dele que tem problemas com drogas ou problemas mentais. A verdade é que o Amarante quer deixar a gente na dúvida, ele fica trolando a gente e ele não quer responder. Se você ver algumas entrevistas que eu vou deixar linkado na descrição, você vai ver que ele dá umas respostas que não dá para ter a mínima ideia. Apesar que existem alguns indícios de que a teoria da mãe é mais provável, ele também já deu alguns indícios que alguma coisa aconteceu no sítio que eles estavam gravando Ventura que influenciou ele a fazer essa música. O que é que aconteceu? Eu não sei. Mas eu só vou dar uma dica. No documentário que mostra eles gravando o CD Ventura, que é um documentário muito legal, em um certo momento que eles vão cantar Parabéns pro Cassim, que é o produtor deles, aparece um cãozinho lá na gravação, lá dentro do sítio. A música A Outra, que é cantada pelo Marcelo Camelo, que está também no CD Ventura, é como se fosse uma mulher falando. Ele fez uma música no gênero feminino. O clássico Além do que se vê, na versão do Bonanza, que é a versão que vazou antes de sair o Ventura, ela começa com uma frase diferente e depois ela foi mudada. Ela começa com Moça, diz pra mim como vai você. Fica até estranho, né? Mas isso dá pra você escutar, tá no YouTube, fácil de encontrar. Tá aqui na descrição do vídeo também. Diz pra mim como vai você. A música Lágrimas Sofridas, antes do lançamento do disco, quando era demo ainda, se chamava Eu Te Dei. E a música do Sétimo Andar chamava Mãe do Mendigo. Será? Já fizeram duas versões orquestradas de duas músicas do Los Hermanos, que foram feitas pelo Amarante, que é a Sentimental, o clássico, e a Último Romance, o link também está na descrição. Tem duas músicas do Los que tem gritinhos diferentes, engraçados ou legais do Marcelo Camelo. Uma delas é a música Cadê Teu Swing, que no final da música o Marcelo Camelo parece que está imitando a velha surda do Praça é Nossa. E a outra música é O Vencedor. Ele faz alguns falsetes bem no finzinho da música que eu particularmente achei bem legal. Só que esses falsetes, pelo que parece, ele só fez no ensaio da versão do Bonanza que saiu quando vazou antes de sair o Ventura. Eu nunca vi ele fazendo isso em show e no disco original também não tem esses falsetes legais. O Amarante já fez uma versão da música Lamento Sertanejo, que eu nunca ouvi falar, mas ele já cantou essa música ao vivo aqui em Belo Horizonte num desfile de moda. Eu não fui, eu só vi isso na internet, também dá pra ouvir. Eu particularmente achei realmente muito estranho. A música Conversa de Botas Batidas é muito mais do que você imagina. Pelo menos ela me pegou de surpresa. É uma música que eu já acho muito gostosa e muito bonita. Mas quando eu descobri do que ela estava falando na letra, passou a ser uma das minhas favoritas. A letra da música, se você não sabe, fala a história de um casal de velhinhos amantes que estava escondido num motel e esse motel começa a desabar. E esses velhinhos, ao invés de tentarem fugir e salvar suas vidas, eles decidem se abraçar e morrer juntos. E essa letra é em referência a uma notícia que é real. Esse casal de amantes realmente
existiu, eles realmente viveram e realmente foram encontrados nesse motel. Essa é uma notícia lá no Rio de Janeiro. Vou deixar o link da notícia aqui também. É claro que ele construiu uma história de amor por cima dessa tragédia. Me faz lembrar na hora de uma cena do Titanic que mostra um casal de velhinhos que decide ficar junto e esperar o navio afundar. A única diferença é que em vez de o navio afundar é um motel desabando. Escuta essa música de novo e bom arrepio. A banda Los Hermanos já ganhou um prêmio de melhor música de MPB, eu acho que é música, concorrendo nessa categoria com nada mais, nada menos que Chico Buarque. Agora vamos falar do bloco de atualidades ou polêmicas, que tem fatos, mas também tem um pouco de opinião minha. Todo mundo que é fã de Los Hermanos consegue perceber facilmente como que o Amarante ganhou tanto espaço na banda Los Hermanos. Isso dá para falar inclusive em números. No primeiro CD da banda, o Amarante tinha apenas 2 músicas de sua autoria e além disso ele nem tocava guitarra, ele tocava só flauta e fazia alguns back vocals e cantava suas 2 músicas de autoria. Já no segundo CD ele já passa a tocar guitarra, toca um pouco de flauta também ainda e ele já tem 4 músicas de sua autoria, inclusive a Sentimental, que é um dos grandes hits do Los Hermanos. E já no álbum Ventura no quarto, ele tem em cada um desses CDs 5 músicas, sempre colocando muitos hits também, né? Bom, além do mais, para quem já foi num show do Los Hermanos, percebe como que o Amarante rouba a cena, né? Como é que ele brinca, como é que ele se sente 100% lá, como é que ele faz careta, como é que ele canta com 100% do coração. Não que os outros não façam isso, mas com o Amarante, além de ele fazer isso, ele explode, parece que ele explode a alma dele e entrega pra gente. Essa é a sensação que eu tenho e é por isso que ele é meu favorito. Toda banda que se preze tem uma Yoko Ono, né? E aqui no Los Hermanos a gente tem uma Malu Magalhães pra atrapalhar tudo e acabar com a banda. Calma! É uma piada, isso não é um fato. É só uma piada. Apesar que toda brincadeira tem um fundo de verdade e aqui vai mais opinião do que fato. Eu não vou dizer aqui que a banda terminou por causa da Malu Magalhães. É claro que não. Na minha opinião, a banda terminou por uma lista de coisas, por um conjunto de coisas. Mas eu não posso deixar de perceber que eu acho que o fato da Malu Magalhães ter aparecido na vida do Marcelo Camelo também ajudou um pouco a ele desviar, a ele querer respirar novos ares e novas bandas. Não é à toa que hoje ele está na Banda do Mar, que é uma banda que ele tem com a esposa dele, a Malu Magalhães. Mais uma vez, não estou falando que a Malu Magalhães é Yoko Ono do Los Hermanos, mas eu acho que ela é também um indício de que o Marcelo Camelo já não estava tanto na vibe de Los Hermanos. E na minha opinião, os outros estavam ainda, mas o Marcelo Camelo nem tanto. É a minha opinião, isso não é um fato, mas está relacionado a esse fato da Yoko Ono brasileira. Me desculpe se você me odeia. Um pouco relacionado a isso que eu disse, dá pra ver como que o Amarante sente falta do Los Hermanos. Também tem um pouco de interpretação minha aqui, mas se você vê as entrevistas do Amarante depois do fim da banda, eu acho que você vai concordar comigo, especialmente em uma entrevista que ele deu pra TV Cultura com uma entrevistadora que eu não lembro o nome, mas foi uma entrevista muito legal, o link tá aqui na descrição também. É uma entrevista bem íntima, onde a entrevistadora consegue dar um papo bem legal e em certo momento ela pergunta para o Amarante se ele prefere a carreira solo dele ou se ele preferia quando ele estava com Los Hermanos. E aí o Amarante pensa, fica meio assim, meio acanhado de responder, mas no fim ele fala, com banda é melhor. Ele fala isso, pode ir lá escutar com seus próprios ouvidos, pra você não ficar duvidando de mim. Não tem melhor ou pior. Banda é maravilhoso. Eu acho que ter banda é melhor. Agora... Outra pessoa que eu também acho que sentiu muita falta do Los Hermanos, que sentiu muito quando Los Hermanos acabou, foi o Rodrigo Barba. Não à toa, o Rodrigo Barba fez 2 interessantes turnês pelo Brasil. Em 2011 ele fez uma turnê do Bloco do Eu Sozinho, não foi com Los Hermanos, mas ele tocou, ele na bateria, é óbvio, o Gabriel Bubu, que é o baixista que acompanhou Los Hermanos, e outras pessoas. Eles juntaram e tocaram o Bloco do Eu Sozinho em várias cidades brasileiras. Em 2013, ele juntou de novo com o Gabriel Bubu e com esses mesmos amigos e fez a mesma coisa com o CD Ventura. Eles fizeram uma turnê do disco Ventura por todo o Brasil. Para corroborar tudo isso, a gente também não pode deixar de notar que o Rodrigo Barba se juntou ao Gabriel Bubu mais uma vez e nada mais nada menos do que o Amarante para fazer a turnê de apresentação do projeto solo do Amarante, que é o Cavalo.
eles três se juntaram, então a gente pode dizer que 3/5 do Los Hermanos estavam reunidos para o CD novo do Amarante. Do quarteto mais importante do Los Hermanos, porque só um deles que não continuou desde o fim da banda a trabalhar com música, pelo menos que eu saiba, que é o Bruno Medina. Já o Marcelo Camelo fez um pouco de carreira solo, depois entrou para a Banda do Mar. O Amarante fez um pouco o contrário, né? Ele começou com outra banda, que é Little Joy, mas depois foi para a carreira solo, que é como ele está hoje. E o Rodrigo Barba continuou tocando em várias bandas, eu não sei se tem uma principal, mas ele tocou em pelo menos 3 bandas que eu li por aí, que é a Rats, Acabou La Tequila e a Canastra. Eu acho que ele continua tocando nessas bandas. Em compensação, dos 4, só o Medina que tem filho, que eu saiba. Se os outros tiverem filho, eu não sei. Mas até onde se sabe, o Bruno Medina tem 2 filhos, mas apesar dos outros 3 não terem, o Marcelo Camelo pelo menos está com o Marcelo Camelinho a caminho. O disco Ventura do Los Hermanos foi o primeiro disco brasileiro a ser totalmente vazado na internet antes do lançamento oficial. E eles ficaram bem chateadinhos com isso na época. Essa que eu vou falar agora é meio boba e até meio vergonhoso pra mim, que sou tão fã deles, mas eu descobri isso bem recentemente, porque eu nunca tinha visto a capa, o encarte do CD inteiro. Mas se você já viu a capa do Ventura, ele tem um pássaro voando assim, né, um mar, e tem uma coisa preta assim. E não dá pra ver que aquilo na verdade é um navio. Pra quem já viu o encarte inteiro dá pra ver que é um navio, mas eu nunca soube, até pouco tempo atrás, vendo só a parte da frente, que aquilo era um navio. O Los Hermanos já foi muito vaiado em um show em Porto Alegre. Foi vaiado por 1h15, segundo o Marcelo Camelo disse. Ele disse que foi o show onde ele foi mais vaiado na vida dele. Ele mesmo falou isso numa entrevista, vai estar no link aqui na descrição. Lá para os idos de 2000, 2001, 2002, o Marcelo Camelo foi que apresentou para o Amarante a banda The Strokes. O Amarante na época eu não conhecia, eu acho que estava naquele boom do The Strokes. E o Amarante mesmo diz numa entrevista, né, no programa Luau MTV, ele fala que ele meio que se resistiu a escutar porque The Strokes estava fazendo muito sucesso na época, ele estava meio com preguiça. Mas que ele falou que ele escutou e acabou gostando muito da banda. Não por acaso, em 2002, num show em Bangu, pelo menos é o que está na internet, e dá para você ouvir também, ele tocou em um dos seus shows, o Los Hermanos tocou em um dos shows a música Last Night do The Strokes. E também não é muita coincidência que depois que Los Hermanos acabou, o Amarante juntou com o baterista do The Strokes para fazer a banda Little Joy. O Amarante atualmente está vivendo em Los Angeles, ele mudou lá por volta de 2007 e infelizmente ele continua lá. O Amarante recentemente também lançou uma nova música aí para a série Narcos, que está passando no Netflix. É uma música em espanhol que se chama Tuyo. O Amarante participava da banda Orquestra Imperial, que eu particularmente não conheço, mas é uma banda que já existe há bastante tempo, e um de seus fundadores, entre outros, é o Seu Jorge. Se um dia você chegar a entrevistar o Marcelo Camelo ou o Rodrigo Amarante, nunca pergunte a eles se eles odeiam a música Ana Júlia, porque com certeza eles vão te descascar feio. Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia, né? Nem sempre. Isso incomoda vocês ser sempre lembrados assim por Ana Júlia? Não, porque nem sempre. Assim como eles já fizeram várias vezes com alguns entrevistadores que vão estar também na descrição. O Marcelo Camelo acha Ramones uma banda horrível. Ele falou isso num programa do João Gordo e o João Gordo ficou puto. A primeira vez que Los Hermanos tocou aqui em BH foi sem querer. Quem contou essa história foi o Bruno Medina, numa entrevista do Jô Soares, que vai estar aqui embaixo. Ele fala que uma pessoa entrou em contato com a banda, falou que tinha gostado muito do trabalho da banda, que tinha escutado uma fita demo, e então eles foram chamados para BH. Eles vieram e antes do show, eles foram no rádio para falar um pouco do trabalho deles. E enquanto eles estavam falando do trabalho deles, segundo o Bruno Medina conta, ele percebeu que a mulher que tinha chamado a banda estava assim com uma cara de dor de barriga, com uma cara horrível, né? Não gostando nada daquele papo. O que aconteceu na verdade é que a mulher ouviu uma fita demo que não era do Los Hermanos. Na verdade, ela escutou o lado errado da fita demo, ela escutou o lado B, que tinha outra banda tocando, que era uma banda que tocava um hardcore pesado, uma coisa assim. E ela chamou o Los Hermanos por engano, mas mesmo assim eles fizeram um show, e segundo eles o show foi até bom. O Rodrigo Barba sabe dançar axé. Eu tenho 4 canais no YouTube, um deles é esse aqui, mas eu tenho mais 3, e um deles é em homenagem ao Los Hermanos. A minha ideia
era tocar toda a discografia deles lá. Ainda falta um bocadinho para eu completar, vamos dizer assim, mas um dia eu chego lá. Bom, a última curiosidade, na verdade, não é uma curiosidade, é um presente para você que assistiu até aqui. É um presente para você que, como eu, é um losermaníaco inverterado. Eu deixei aqui na descrição do vídeo uma renca de links com muitas coisas mais difíceis de achar. Algumas coisas, inclusive, como a música Gabriela, muito difícil de achar. Baixe enquanto é tempo, porque essas coisas quebram, os links quebram e somem. Então baixe agora, dê uma olhada. Eu só peço que você veja os links com muita cautela, porque se você não for com cautela, você vai entrar em um estado de depressão profunda, que foi o que aconteceu comigo no fim de semana. Já estou me recuperando. Esse aqui é o resultado do trabalho, é o resultado de tudo que eu vi no fim de semana. Tomara que vocês curtam. Eu curti muito fazer essas pesquisas dos hermanos. Eu só fico muito triste que essa fase do Ventura nunca mais vai voltar. Mas quando eu tiver saudade, eu vou dar uma olhadinha nesses links e ouvir tudo de novo, porque sempre vale a pena. Um abraço e até o próximo Café com Ventura.